Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para mostrar a terapia hormonal cruzada, que é a que eu levo, tá? Em nenhum momento eu aconselho nenhuma menina fazer terapia hormonal por conta própria, tá? Que eu fiz isso quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, tá? Mas claro, eu já expliquei em outros vídeos meus, tá? Que eu sou das décadas de 70, 80 e 90, quer dizer, eu vivi toda a época de 90, eu vivi a época dos 70, tá? Porque eu sou de 1968, então toda a década de 70 eu tava entre 10, 11, 12 anos para 13. Aí, quando fiz 13 e 14 anos, foi onde eu entrei na década dos 80, tá? Mas eu vivi também uma boa parte da década dos 70, tá? Mesmo que eu tinha 10 e 11, 12 anos, eu vivi a época dos 70. Então, aquilo tudo era uma loucura. Era uma loucura. Por isso que eu falo, não se automediquem por conta própria. Sempre tem que ser prescrito por um médico, por um doutor ou uma doutora, tá bom? Então, o que receitaram para mim, para minha terapia, é Extraderme Matrix. Estes são partes transdérmicos, ok? São partes transdérmico com liberação controlada de 24 horas. O que quer dizer isso? Cada parte que tem os hormônios, ou estradiol, entra no meu sangue controladamente 24 horas ao dia, tá bom? Esses são os partes. E logo, essa é a espironolactona, tá bom? A espironolactona é um medicamento que funciona como bloqueadores, tá? Bloqueadores da testosterona, de acordo? Então, esse bloqueador, ele funciona para que isso pueda funcionar melhor ainda, tá? Então, na minha época eu não tomava os bloqueadores, não. Eu só usava não usava parte também porque não tinha não, tá? Eu tomava, como eu já expliquei, eu tomava Naciclin, tomava aquelas pastilhas, aqueles comprimidos anticoncepcionais, que era o que me ensinaram, fui pela cabeça delas e fiz isso, tá? Tomei durante muitos anos e menos mal que não afetou meu fígado, não afetou nada. Graças a Deus, tá? Então, esse é o meu tratamento. Eu vou ensinar pra vocês, tá? Porque é bom, porque eu vou colocar agora um. Então, vem assim, tá, gente? Ó, eles vêm assim. São partes... Cada caixinha dessa vem com 8 partes, tá bom? Vem com 8 partes. Então, o que eu faço? Por exemplo, se eu uso... Hoje, é um parte de 100 miligramas, tá? Eu costumo pôr 2, mas eu vou pôr um mais pra mostrar pra vocês. Então... É de 3 em 3 dias que eu troco, tá? E outra coisa, por exemplo, se eu ponho aqui, quando retiro, eu já ponho mais abaixo. E quando retiro daqui, eu já ponho pra cá. Nunca ponha no mesmo lugar, porque dá como uma espécie de alergia, coceira, coça, tá? Inclusive eu tenho aqui parte do meu braço que tava aí com a unha, né? Porque como comentei, eu sempre levei as unhas compridas, unhas largas, tá? E são minhas unhas naturais. Tá? Eu não pintei hoje, né? Porque eu tenho que lavar a louça, tenho que fazer umas coisas. Logo depois eu vou pintar com paciência. Eu quero pôr um esmalte. É que eu adoro esmalte vermelho, mas quando você vai tirar a acetona é um inferno. Porque fica as unhas toda vermelha. E aí você passa e passa acetona e passa acetona. Eu sempre fiz minhas unhas, eu sempre tirei minha cutícula, eu sempre fiz minhas coisas, eu sozinha. Eu não vou no salão de beleza, eu não vou fazer unha, eu faço minhas unhas e eu também sou cabeleireira. Eu tenho título de cabeleireira, eu sou cabeleireira formada, tá? A minha escova, isso é uma escova, tá? A minha escova sou eu que faço, tá? No meu cabelo, eu que arrumo o meu cabelo, tá? Então, sou cabeleireira, mas não trabalho com ele não. Trabalhei aí no Brasil, né? Quando eu era adolescente, era cabeleireira, eu trabalhei aí no Brasil. Aqui eu nunca trabalhei como cabeleireira e tenho o meu diploma de cabeleireira, tá? Mas eu não trabalhei nunca como cabeleireira aqui, porque não. Não, eu só uso pra mim mesmo, tá? Então, gente, funciona dessa forma, tá? Eu uso assim. Você abre o parte, tá? Os parte, eu gosto desse parte porque ele é totalmente transparente, tá? Ele é totalmente transparente, como vocês estão vendo aqui, tá ok? Então, o que eu faço? Eu retiro a primeira solapa, que é essa, tá? Retiro essa. E logo, antes de retirar a outra, eu já venho aqui, praticamente, ó. Como vocês estão vendo, eu vou pôr aqui porque
Ou ponho do outro lado? Não, vou pôr aqui mesmo. Então eu ponho aqui, tá? Faço assim, dou a volta e pronto. Tá vendo que simples? Aí eu pressiono um pouquinho durante alguns segundos, aperto para que ele adere, para que ele fique aderido na pele. Pronto, gente. E assim eu vou. Pode tomar banho com ele normalmente, não cai nada, tá? Então, dentro de 3 dias, eu volto a trocar ele, né? Eu volto a trocar ele para pôr um parte novo, né? E os bloqueadores, que é a espironolactona, né? Eu tomo de 100 miligramas, 100. Mas só que eu pego um comprimido, eu parto pela metade, né? Então, tomo uma parte de manhã e outra parte de noite. É o que me passou a doutora, tá bom? A doutora de nutrição foi o que me passou ela, tá? Mas claro, aqui eu não sei como funciona aí, porque aqui te mede a quantidade de estradiol que você tem em sangue, te faz análise de sangue sempre para ver se tem uma quantidade e tal. Aqui está tudo muito bem controlado, né? E agora dia 9 eu tenho consulta aí e sempre quando chega na consulta aqui, né, eles fazem você entrar, subir na balança para ver o teu peso, porque eles têm que controlar o peso para ver se os hormônios não estão engordando muito, tá? Faz o teu exame de sangue para ver se os radicais livres, para ver tudo, né? Então é bom, porque aqui está muito bem controlado, muito bem controlado. Eu acho que funciona assim em todos os lugares, né? Aí no Brasil eu acho que funciona assim também, né? Porque tem que funcionar, né? Porque os tratamentos hormonal cruzados só pode fazer através de um doutor, de uma doutora, tá? E eu já levo com eles alguns anos, né? Tratando com eles e até agora, genial, né? Então, essa é a minha terapia hormonal cruzada, tá? Essa terapia é muito importante, porque é a terapia que moldeia teu corpo, tá? Ou mantém as curvas que você... Eu, no meu caso, como eu já tenho curvas, eu já tenho seios também, sempre tive seios. Então, desde do tratamento hormonal que eu levava desde adolescente, então o que tá me ajudando nisso é restaurando o que eu já tinha, né? Então tá restaurando. E a vantagem de tudo isso é que muitas vezes quando eu olho no espelho meus seios, tá? Os meus seios têm uma forma linda, tá? Não é aquela coisa caída, aquelas coisas volumosas e voltosas, né? Então, quer dizer, eu tenho um peito como se fosse de uma adolescente, tá? Eu adoro meu peito. Eu não quero aquelas coisas imensas, aquelas coisas gigantes. Pra quê? Né? Como eu falei, eu já sou magrinha e ainda ter aquelas pelotas, aquelas bolas em cima de mim, eu vou acabar andando assim pra trás, né? E eu não quero, não quero. E não gosto de chamar atenção não, tá, gente? E no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou falar de Madrid, eu vou falar de Espanha, do país que eu vivo, da cidade que eu vivo, tá? Porque a Espanha para mim é um país maravilhoso que me abriu as portas. Tudo que eu tenho e consegui foi graças à Espanha e aos espanhóis, tá? Eu só tenho que agradecer, muita gratidão a toda essa gente daqui, a todo esse povo, que é um povo maravilhoso, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá? Então, Espanha é um país que eu diria que de toda a Europa é o melhor país do mundo, vamos, de toda a Europa. Eu amo o Brasil também, tá? Como país eu amo o Brasil, porque o Brasil é um país onde você joga qualquer coisa, nasce, né? Tem uma terra muito fértil. A única pena é isso, né? Que está mal governado politicamente tudo, mas o Brasil é um país lindo. E se as pessoas fizessem bem, fosse todo mundo legal e amigos e não tivesse essa política tão suja que tem aí, esse país, eu acho que seria o primeiro país, um primeiro mundo, hein? Eu acho que seria mais forte que os Estados Unidos. Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. E eu decidi realmente vir para a Europa, porque se eu saísse daí para Estados Unidos, eu não deixaria a América. E o que eu queria era deixar a América. Eu não queria estar em América, né?
Então eu tinha a opção de ir para o Canadá, eu tinha a opção de ir para os Estados Unidos, eu tinha a opção de ir para qualquer parte, para o México, para qualquer parte, mas eu decidi ir para a Europa. Na minha cabeça, quando eu era adolescente, é cruzar o oceano e me afastar totalmente de América, porque a América é todo o bloco, para mim, é todo o bloco, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, tudo isso para mim é América, é uma América, né? Apesar que está aí um pouco dividida, as Américas, mas para mim não deixa de ser continente de América. Então, o que eu queria era sair de América, eu não queria estar em América, porque... Claro, vocês pensam bem, que sentido tem você sair do Brasil e seguir perto do Brasil, né? Porque se eu tivesse nos Estados Unidos, eu tava perto do Brasil, porque tá aí em cima, tá perto, tá aí em cima, tá? Se eu tivesse no México, eu tava aí também. Se eu tivesse na Argentina, eu tava até com a fronteira do Brasil. Então, eu tenho que ir fora, eu tenho que cruzar o Oceano Atlântico, e foi o que eu fiz. E eu era super jovem. Vou contar muitas histórias para vocês, apesar que eu fiz esse vídeo justamente para o tema da minha terapia hormonal cruzada, e eu sigo remarcando e falando, meninas, não faça isso por conta própria, apesar que vocês não vão adquirir esses medicamentos na farmácia, não, sem receita médica, não. Agora, se o teu doutor, a tua doutora te receita, sim. Eu também quero contar as vantagens que tem aqui das medicações, tá? Praticamente, essa medicação sai grátis. Grátis, tá? Os bloqueadores saem grátis. Porque aqui tem um regime maravilhoso, que é um regime de... Você paga simbolicamente os preços das medicações, né? Centavos, tá? Para ser mais real, centavo. Então, quer dizer, se você tá doente, o médico te passa aquela receita de antibiótico caríssimo, medicação caríssima. Então, aqui a Seguridade Social te cobre todos esses medicamentos. Então, eles arrancam o código de barra com estilete, pega numa folhinha para enviar isso para o governo, né? É tudo muito bem controlado. Então, por exemplo, se um antibiótico te custa 50 reais, se custa 50 reais, o governo cobre. Então, o que você vai pagar desses 50 reais? Algo simbólico, como 20 centavos, como 80 centavos, 60 centavos. Isso é maravilhoso. Eu, de toda a vida, eu já sei que essa... É que... Por isso eu falo, é o único sistema de saúde do mundo que é gratuito com essas normas, né, para ajudar as pessoas, né, tanto os espanhóis como as pessoas que vivem aqui ou residem aqui, né, porque aqui também residem pessoas que são residentes, outras são ilegais, mas conviver tudo junto, né, gente? Conviver tudo junto é maravilhoso, né, porque para mim a diversidade é a melhor coisa do mundo, né, não é porque eu sou uma cidadã espanhola, que eu vou discriminar uma pessoa que não tem documentação de jeito nenhum. Essa pessoa é igual a mim. E de um acidente eu vou defender essa pessoa, sabe? Seja ela azul, seja ela amarela, seja ela de qualquer nacionalidade, eu vou defender essa pessoa, porque somos todos parecidos e iguais. Né, iguais, somos todos iguais como pessoa, como seres humanos, tá? Agora que um é mais educado, certo, tá? Eu sempre busquei ser muito educada, eu nunca fui destratada na Espanha, nunca. Eu sempre fui respeitada. E todas as pessoas que me conhecem, porque eu não tenho amigos brasileiros, eu não tenho mais de 30 anos vivendo aqui, eu não tenho amigos brasileiros. Os meus amigos são tudo espanhóis. Tenho uma amiga assim brasileira que trabalhou comigo, a Rose. A Rose, ela é muito maravilhosa, ela é brasileira, é de Goiás, né? Então, eu trabalhei aí quase um ano com ela, né? Então, ela é maravilhosa, né? Eu conheci ela aí onde eu estava trabalhando, né? Nesse centro de maiores. E é uma pessoa incrível, com um coração de ouro. Incluso eu quero mandar não só um beijo para ela, como também eu quero mandar um beijo muito grande para
para uma trans aí do Brasil, que eu acho que ela vive em São Paulo também, ela chama Melissa, é um anjo de pessoa, super educada, carismática, ela faz uns vídeos deliciosos, maravilhosos, incluso eu falo, se vocês estão vendo esse vídeo, curte os vídeos dela, que é super legal, tá? Incluso eu vou agora assistir os vídeos dela, que ela tá gravando na Memorial da América Latina, porque eu não conheço, tá? Eu não conheço o Memorial da América Latina, nunca tive, tá? Nunca tive. Oportunidade eu tive, porque eu vivi aí, né, gente? Eu conheço muito, adoro arte, adoro museus, né? Eu tive no Louvre, em Paris, né? O Museu de Louvre tem escultura, tem quadro, eu passei horas dentro do Louvre, né? Eu também conheço o Museu de Artes Moderna, não? De Holanda. Então eu viajei tanto, gente, eu conheço tantos lugares, não? Então eu vi coisas lindas em Copenhague, quando estive em Copenhague, porque claro, vocês sabem que eu estive em Suécia, eu vivi em Suécia, em Noruega, em Oslo, eu tive Escandinávia, eu adoro Escandinávia. Quando não chega aquele frio tão horroroso, porque o frio da Escandinávia é babado. O frio da Escandinávia é babado. Aquilo sobe assim pelos pés, que congela até os últimos cílios dos teus olhos, né? Tremendo, mas gostoso, porque para mim todo lugar tem seu encanto e sua magia, né? Todo seu encanto e sua magia, e para mim todos os países são bonitos e têm as suas coisinhas curiosas, né? Porque por isso que eu sempre gostei de viajar para um país, para outro país, né? Para visitar, para conhecer todas essas coisas, tá? E eu acho super legal. Então, meninas, e as medicações, por favor, por mais que vocês tentem, porque eu sei que a internet é uma arma muito boa quando você sabe usá-la bem. Tá? Mas hoje em dia, acesso na internet tem até as crianças, né? Que é uma das coisas que me dá muito medo, né? Crianças na internet e tudo isso, porque tem muita gente ruim aí fazendo passar por quem não é. Isso eu sempre falo, por isso os pais têm que ter um controle, ficar de olho nos seus filhos, né? Porque a minha filha, eu sempre fiquei de olho e de unhas e dentes, né? A defender minha filha, claro. Mas graças a Deus, não, hoje ela tem 18 anos, ela tá com 18 anos, fez 18 anos, ela sabe movimentar, ela sabe, eu ensinei para ela direitinho os perigos, né, e tudo isso, e eu fico muito feliz com os comentários incluso, que vocês gostaram dos outros vídeos, né, e é isso, você tem que lutar pela tua vida, pela tua dignidade, você, mulher trans, que agora mesmo tá triste aí, tá triste, encolhidinha aí, não levanta, mulher, levanta esse astral, levanta porque você vale muito, tá? Não pense em besteira, não pense em fazer nenhuma besteira, não. Você é valente, você vai ser vencedora, você é nova, tá? Eu tenho 54 anos e eu, quando tinha a tua idade, eu lutei pelos meus ideais, pelos meus objetivos, atropelando e passando por cima de todo o que era coisa ruim e comentário que tentava me derrubar. Porque muitas pessoas me tentaram derrubar, me tentam prejudicar, fazer a minha vida difícil. Então, o que eu fiz foi escapar, fugir de tudo isso. E por isso que eu pulei um continente inteiro, eu pulei um oceano Atlântico inteiro e fui parar na Europa, bem longe de tudo que me prejudicava, né? Não era longe do país, porque como eu falei, Brasil é um país bonito. Brasil é um país, eu diria que tem seu encanto, sua magia, suas coisas bonitas. Mas, gente, era a minha época, né? O pessoal, né? Como eu falei, eu sou da década dos 70, dos 80, dos 90. Então, eu vivi tudo isso, né? E poucas são as mulheres trans que viveram os 70, os 80. Bom, não tem, quase não tem. Está a Roberta Close, que está com 57 anos, eu estou com 54. E deve haver algumas mais por aí, mas somos muito pouquinhas. Eu acho que como muito, a gente é entre 8, 9, 10, como muito, hein? Como muito, dessa época, tá? Dos 70 e 80. Agora, da época de vocês eu me refiro agora, a época atual, tem bastante, tá? E eu peço uma vez mais desculpa, porque me dificulta às vezes muito falar o português, tá? Eu tenho que esforçar muito para pensar,
tá? Porque me embaralha todos os idiomas na cabeça, que eu falo vários idiomas, então me embaralha tudo, mas o que mais vem com força em cima é o espanhol, não? A língua castelhana. Então ela me invade. Então, mais de 30 anos falando espanhol, às vezes eu tenho que pensar fortemente no português para conseguir falar com vocês, né? E outra coisa que é muito curiosa, porque o espanhol fica sempre assim, né? Ele fica sempre assim, querendo invadir a minha cabeça. Então, quando eu tô cantando uma música em português, parece que ele murcha, ele fica aí quietinho. Então, ele não invade, né? Eu tô cantando uma música em português. Eu sigo cantando a música, tá tudo pensado em português. A música, eu vou seguindo o ritmo da música. Aí, quando eu deixo de cantar, ele parece que revive e pum, mete dentro da minha cabeça. É uma coisa assombrosa. Essa experiência só vai ter você que vive fora e que leva falando um idioma mais de 30 anos. Essa experiência vai ter você. Que é uma coisa, pra mim, é assombroso, né? Aí, ó, é que invade, gente, invade. Mas com tudo isso, o mais importante, que é um dos dons mais apreciados para mim, que é o dom da comunicação, um dom que Deus deu para todos, né? Que é conversar, que é hablar, e tudo isso para mim é um dom preciadíssimo. Então, gente, esse é tudo. Esse foi o vídeo da minha terapia hormonal, tá? E agora eu vou subir um outro vídeo, eu vou gravar um outro vídeo para vocês, falando justamente da Espanha, falando das coisas da Espanha. Eu também fiz show, eu vou fazer vídeos também. Eu fiz show na Val Shows, né? Mas eu era muito nova, gente. Eu era muito nova, tá? E eu quero contar toda essa experiência pra vocês, que vocês vão dar muita risada das coisas que eu vivi, das coisas que eu vi, tá? E eu vou resgatar no baú do passado, muitas fotos, determinados vídeos que eu tenho que resgatar tudo isso, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. É muita informação, como eu já falei pra vocês, são toneladas de informação, eu tô falando desde os 70, 80, porque claro, eu nasci em 1968, então, em 1970, até o final de 1970, eu tava com 12 anos. Com 12 anos, e eu era uma mulher trans. Então, imagina, eu sou da década dos 70, 80, quer dizer, não sou uma vovozinha. E se eu chegar lá, que Deus sabe o que faz, né? Se eu chegar lá, bem. Se eu não chegar, gente, faz parte do ciclo da vida, né? É aquela coisa, você tem que viver, desfrutar a tua vida, porque cada um tem uma, né? E fazer o melhor possível de você para os demais também ser felizes, né? Não como fizeram comigo naquela época, que me jogavam pedra, me jogavam bloco, me jogavam pau, me batiam, me passavam a mão, puxavam meu cabelo, sabe? Me fizeram muita covardia, tá? E eu sempre correndo e fugindo de todas essas pessoas, né? E a única maneira que eu encontrei de realmente estar livre de todas essas pessoas foi pular um oceano, viajar e pular o Oceano Atlântico inteiro, né? Desde São Paulo a Madrid, praticamente. Porque a minha meta era Noruega, não? Eu ia para Noruega, mas decidi vir para Madrid, tá? Assim que nos outros vídeos eu já comento isso com vocês, viagens, tudo. Fotos, eu tenho muitas fotos, eu tenho que resgatar todas. Eu quero contar coisa das trans também na boate da Val Shows, que tinha uma aí que era a cara da Tina Turner, a cara. A Veroca e muitas outras também, tá? Assim que nada, pessoal, beijo bem forte no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá?